Bem-vindos e bem-vindas ao programa Diálogo e Ação do Rotary Clube de Uberaba, Portal do Cerrado. Voluntários do Rotary estão neste momento em ação no vasto território da América do Sul, com seus 18 mil quilômetros quadrados e mais de 430 milhões de habitantes. E nós conversamos hoje com o diretor para a América do Sul do Rotary International, Mário César Martins de Camargo. Mário, muito obrigado pela presença, você que tem um currículo muito interessante. Em termos profissionais, foi presidente da Abigraf, foi vice-presidente da Fiesp. Em termos rotários, foi da curadoria da Fundação Rotária, nas comissões de planejamento estratégico e de finanças, entre várias outras ações louváveis. Mário, eu começaria perguntando a você como é a experiência de ver, assim, de cima, né, a América do Sul, com as suas virtudes e as suas mazelas. Doutor, boa tarde. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com seus ouvintes. É uma oportunidade importante para a gente divulgar a ação do Rotary. Eu sou diretor de 45 distritos na América do Sul, sendo 31 distritos no Brasil e 14 distritos nos 7 países limítrofes aqui ao Brasil. A Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, Equador. Eles constituem, ou eles congregam, nesses 45 distritos, 72 mil rotarianos. 51.500 no Brasil, 20.500 nos nossos países de fala hispânica. Eu costumo chamar essa minha tropa do Exército do Bem, porque o rotariano é uma congregação de líderes profissionais, empresariais, de todas as áreas de atividade humana positiva, né, que trazem benefício para a comunidade, e eles estão sempre disponíveis a se envolver, a se engajar em projetos voltados para a melhoria das suas comunidades. Então, recentemente, por exemplo, eu tive uma reunião por Zoom com a Luísa Trajano, da Magazine Luiza. O que a Luísa me pediu? Ela falou: Mário, vocês têm a força mais qualificada voluntária do Brasil para exercer influência positiva junto às secretarias municipais de saúde. E é verdade, porque nós estamos em 1.425 municípios brasileiros. Tem 2.414 clubes no Brasil. Obviamente, com o tipo de liderança positiva que os rotarianos exercem, nós temos muitos dos nossos associados que são líderes influentes nas suas comunidades, né, na área de saúde, educação pública, desenvolvimento econômico. Eu preciso da ajuda de vocês para ajudar a desenhar o mapa das necessidades dos postos de vacinação do Brasil para que a gente tenha maior eficácia na aplicação da vacina da Covid. E o Rotary, Heitor, que tem uma larga experiência nesse assunto, porque tratamos da polio no Brasil desde 1989, né, quando aconteceram os últimos casos aqui no Brasil, nós certamente nos colocamos à disposição para ajudar nessa iniciativa do Unidos pela Vacinação. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho e o nosso maior patrimônio, o nosso maior ativo, não é dinheiro, não é poder. Nosso maior ativo são as pessoas e a sua capacidade de trabalhar em prol dos outros. Com certeza. Ô Mário, quais são os maiores desafios dos voluntários do Rotary ao atuarem em uma região como a América do Sul, com tantos contrastes? A América do Sul é um continente cheio de mazelas, né? Nós somos ainda um continente pobre. A grande verdade é essa. A América Latina é considerada um continente em desenvolvimento, mas há uma grande discrepância com relação à distribuição de renda e de riqueza. Todos nós temos consciência disso. O Brasil também é um grande exemplo da disparidade de renda na nossa sociedade, que machuca o tecido social. Então, o Rotary, obviamente, ele tem um olhar privilegiado, porque são líderes, são pessoas de sucesso nas suas áreas de atuação, mas ele tem um olhar para com os que necessitam.
O Rotary tem várias áreas de atuação. A gente começou lá em 1947 com bolsas de estudo da Fundação Rotária, mas nós hoje temos programas nas áreas de educação, principalmente focada na alfabetização, né? O Rotary sempre enxerga o extrato menos beneficiado da comunidade. A questão de saúde pública, as questões de saúde materno-infantil, o problema do microdesenvolvimento econômico. A gente presta atenção para essas atividades geradoras de renda nas classes mais baixas, não só do Brasil, mas dos outros países de baixa renda no mundo inteiro. E, mais recentemente, nós também encampamos a agenda do meio ambiente. A agenda do meio ambiente foi proposta ao Rotary por um visionário, que foi o último presidente brasileiro do Rotary Internacional, Paulo Viriato Corrêa da Costa, do Rotary Clube de Santos, que já em 1990 tinha um programa visionário chamado Preserve o Planeta Terra. Imagine, a Eco 92, que inseriu o meio ambiente na agenda política do mundo moderno, aconteceu 2 anos depois, no Rio de Janeiro. E o Paulo Viriato, que foi o último presidente brasileiro do Rotary, já tinha alertado sobre a necessidade de nós olharmos o meio ambiente como uma riqueza da humanidade a ser preservada. E, então, essas são as áreas de programas, né, da Fundação Rotary, particularmente do Rotary. Agora, o Rotary ele é uma mãe de grande coração. Ele abarca todo e qualquer programa. Nós temos um programa de intercâmbio de jovens, por exemplo, que transporta 9.000 jovens entre 185 países do mundo inteiro a cada ano. Nós temos, por exemplo, o programa de Rotaract, que é voltado para a juventude. Nós temos o programa de liderança dos jovens, o RILA, que é para treinamento de bons valores para jovens. Enfim, o Rotary tem um cardápio, né, um menu de programas, todos positivos, voltados para as diferentes mazelas da sociedade. Sem dúvida. Mário, a pandemia parece estar provocando uma visualização maior do caráter e da solidariedade da espécie humana. Como um líder global que você é, como é que você analisa este momento que estamos vivendo? Eu acho, Heitor, que ao mesmo tempo que a pandemia é uma ameaça, ela representa uma oportunidade. É uma oportunidade de nós revermos os nossos valores e nós revermos o que é importante para a sobrevivência, não só nossa, mas da coletividade. A pandemia é uma prova inequívoca de que, se você não cuidar de você mesmo e do outro, todos perdem. Ela enseja um movimento de solidariedade coletiva. Infelizmente, algumas pessoas precisam dessa lição dura para aprender que o bem coletivo ele é superior ao bem individual. Não adianta nada riqueza, não adianta nada automóvel novo na porta, não adianta nada hotel 5 estrelas, quando o vírus ele é democrático. O vírus atinge o habitante da favela, com esgoto a céu aberto, e atinge também o condomínio de luxo, numa chácara de luxo aí em Uberaba. A gente vê que o vírus ele é democrático, ele não conhece fronteiras. Essa é a hora da gente exercitar a solidariedade que deve existir no ser humano. E que, às vezes, esse capitalismo nosso, né, de conquista material, coloca em segundo plano. Eu acho que essa pandemia representou uma oportunidade de refletir sobre os nossos valores. Eu, por exemplo, ano passado, eu recebi uma doação, representando o Rotary no Brasil, de 4,5 milhões de reais do Todos pela Saúde, patrocinado pelo Banco Itaú e vários hospitais de qualidade, hospitais de credenciamento em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Brasil. Nós empregamos esse valor, depositado em nossas mãos pela credibilidade que a instituição que eu comando nesse ano no Brasil, para fazer testagem em asilos, que era o ambiente mais vulnerável possível do Covid-19, né? Pessoas de idade avançada com alto grau de comorbidade. E nós fizemos esse programa, esse projeto, realizamos mais de 20.000 testes que devem ter salvado um número significativo de vidas. Então, esse é o sentido da pandemia. Ao mesmo tempo que ela é uma ameaça, ela desperta no Rotary a oportunidade de cumprir a sua tarefa número 1, que é expressa num verbo só: servir. Seria um momento de mais gestão e menos polarização, não é, Mário?
O Rotary ele é contrário à polarização. Nós somos inclusivos. A polarização interessa a grupos com uma agenda que não necessariamente corresponde à agenda do bem comum. E o Rotary prima pela ótica, pelo olhar sobre o bem comum. Nós não temos, na admissão de rotariano, nós não temos admissão por raça, por questão socioeconômica, por religião, por origem social, por preferência sexual. O Rotary não questiona isso. O Rotary somente admite rotarianos com capacidade de dar de si antes de pensar em si. Inclusive, o Rotary acaba de abraçar mais valores agora, a questão da diversidade, né? Exatamente. Nós tínhamos 4 valores, né? Integridade, companheirismo, serviço, né, e liderança. Mais recentemente, houve a inclusão da diversidade. Por quê? Porque nós estamos nos espelhando em experiências de inclusão no mundo inteiro que resultam em maior riqueza do resultado. Isso quem fala não é só o Rotary, as grandes corporações já perceberam isso. Um ambiente corporativo mais rico, mais diverso, que inclua mulheres, que inclua outras raças, que inclua diversidade de cultura e de pensamento, produz resultados melhores. O conflito de ideias, desde que administrado dentro de preceitos democráticos e de respeito à opinião diversa, ele é benéfico. As tese e a antítese encontram uma síntese que normalmente dá um vetor positivo, dá um resultado melhor do que uma tese autocrática, única e polarizadora, como você bem falou. E o Rotary é a expressão disso, é uma organização cultural, multicultural, diversa, está presente, tem impressão digital no mundo inteiro, e nós queremos espelhar essa diversidade através da inclusão de pessoas. Mário, já quase que encerrando, o Rotary International, em seus 116 anos, já teve aí 3 brasileiros na sua presidência, se eu não me engano. Você acha que vem mais presidente brasileiro por aí? Com certeza. O último presidente brasileiro foi o Paulo Viriato, como eu mencionei, em 1990. Né? Há mais de 30 anos que o Brasil não faz um presidente do Rotary Internacional. E lideranças há muitas, viu, Heitor, aqui no Brasil, com currículo capaz de presidir essa instituição em nível internacional. É uma questão de relacionamento, é uma questão de conexões com os delegados, é uma questão de proposta de programa, uma questão de exposição e de conhecimento dos programas rotários, mas eu acho que o dia certo virá, com certeza. Eu acredito que você seria um bom nome, você concorda? Ontem falou-se em calçar as sandálias da humildade. Numa sentença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele falou: você tem que calçar as sandálias da humildade. Eu sou um servidor da instituição, Heitor. Eu tive o privilégio de compartilhar meus momentos de Rotary com altíssimos líderes da nossa instituição. Chegar à presidência é quase uma obra do destino, é quase uma missão divina. Muitos candidatos que têm potencial e têm qualificação e têm currículo e têm história e uma folha de serviços prestados, às vezes não chegam lá por um pequeno detalhe ou por um momento daquela vida em particular, ou porque, talvez, como por exemplo o Sam Obori e o Sushil Gupta, foram afetados por doenças, já tendo sido eleitos presidentes. Então, acho que está mais nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Né? Como dizia o Garrincha, eu acho que é preciso combinar com os russos antes. Vamos combinar. Mário, muito obrigado pela entrevista e sucesso na sua liderança à frente ao Rotary e à frente da sociedade brasileira. Heitor, eu é que agradeço aí a oportunidade de falar aos seus ouvintes, estou sempre à disposição. Falar sobre o Rotary é um grande prazer e uma grande recompensa. Muito obrigado.